Sejam bem-vindos, queridos alunos, queridos amigos. Estamos chegando aí mais uma aula no nosso canal Matemática Inbox e a playlist desta aula é justamente conteúdos matemáticos. Estamos aí dando um curso completo sobre função quadrática ou função do segundo grau. E falaremos nessa aula de número 3 sobre equações incompletas. Vem comigo! Bom, nessa aula de número 3 falaremos aí um pouquinho sobre as equações incompletas, quais são os tipos de equações incompletas e a resolução modelo de cada um deles. Colocamos aí o seguinte, existem 3 casos de equações incompletas. Então, quais são esses 3 casos de equações incompletas? Primeiro, quando nós temos o B e o C nulos, tá? Automaticamente nós só temos o coeficiente A aqui, como sendo aí o termo que nós temos na equação. O segundo caso é quando B é igual a 0. Ou seja, eu tenho o coeficiente A e o coeficiente C presentes na equação. E o último caso é quando eu tenho o C, né, quando eu tenho o coeficiente C igual a 0. Então, nesse caso, eu tenho o A e o B presentes aí na equação. Então, nesta aula, você vai aprender a como identificar esses casos e resolver cada um deles de uma forma muito mais fácil. Bom, nós trouxemos para vocês agora, né, o primeiro caso, que é chamado de resolução de equação, onde o B é igual a 0 e o C é igual a 0. Nesse caso, só temos o coeficiente A, né, que é obrigatório para a função de segundo grau. Então, observe como nós vamos resolver essa questão. Toda vez que você tiver o B e o C igual a 0, automaticamente a sua solução vai ser conjunto vazio. Você pode representar o conjunto vazio ou por uma chave, né, sem nenhum elemento dentro, ou então o zero cortado, que representa então o conjunto vazio. Por que acontece isso? Já direto, né, você não precisa nem fazer conta. Pelo seguinte, que toda vez que você, já que nosso objetivo é achar o valor de x das raízes, nós vamos estar gerando aqui, né, duas raízes, né, certo que a raiz aí vai ser nula, né, raiz de 0 é 0, automaticamente eu vou ter apenas um valor para x igual a 0. Não existe mais 0 nem menos 0, né? Então, nesse caso aí, sempre será assim. Olha esse outro exemplo aqui para você entender melhor. Se eu colocar aqui 5x ao quadrado igual a 0. Então, eu teria que conservar o x ao quadrado e o 5 que está multiplicando, né? Eu só posso dividir ele em ambos os membros. Então, ficaria 0 dividido por 5, que vai dar 0. Resultaria a raiz de 0, que é o próprio 0. Então, lembrando aí, então, que não importa se o A for diferente de 1 ou não, a solução vai ser sempre nula. O nosso segundo caso é onde eu tenho o B, onde eu tenho aqui o B igual a 0. Então, por que o B igual a 0? Porque o B é justamente o coeficiente numérico que acompanha o x. Então, eu tenho aqui o 1, que acompanha o x ao quadrado, e eu tenho o menos 81, que é o termo C. Como é que eu resolvo? Olha o que eu escrevi para vocês aqui do lado como lembrete. Neste caso, isolamos a incógnita e retiramos a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência do termo independente. Lembrando que o valor pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, vamos lá. Para resolver essa questão, eu vou fazer assim. Vou conservar aqui o x ao quadrado e vou passar o 81, então, para o segundo membro, né? Então, ele fica aqui como mais 81. Como se eu estivesse somando 81 no primeiro e somando 81 no segundo. Toda equação de segundo grau, toda potência elevada ao quadrado, gera duas raízes. Okay? Então, eu tenho que lembrar que esse x ele vai ser mais ou menos raiz quadrada de 81. Okay? Lembrando, então, que a raiz quadrada de 81 é mais ou menos 9. Por que mais ou menos? Porque tanto faz eu pegar o menos 9
e elevar ao quadrado ou o 9 e elevar ao quadrado, em ambos os casos eu vou achar 81. Para o nosso terceiro caso, faremos agora com o C igual a 0. Ou seja, eu tenho apenas o coeficiente A e B e o C ele é nulo. Então, como é que eu faço? Olha o lembrete que nós colocamos aí. Neste caso, colocaremos o fator comum em evidência. O fator comum em evidência é um dos tipos de fatorações de polinômios. Tá? Então, usamos aí o fator comum em evidência para resolver esse caso quando o C é igual a 0. Então, eu vou ter o x, para mim, ele é o fator comum, porque ele aparece em ambas as parcelas. Então, eu coloco ele como evidência, ok? Abrimos um parêntese, e vamos agora resolver esse x ao quadrado e vamos dividir pelo fator comum, ok? Então, ficaria como se eu estivesse fazendo assim, ó, x ao quadrado dividido por x. Então, x aqui com x vezes x dividido por x sobra x, né? Sobra x aqui dentro, mais, e eu pegasse aqui o 3x, que é o segundo termo da equação, e dividisse também pelo fator comum, que é x. No caso aqui, eu cancelaria, então, a variável, sobraria, então, um 3. O que nós acabamos de encontrar ele é chamado de propriedade do produto nulo. É quando eu tenho uma multiplicação igualada a zero. Automaticamente eu tenho uma das raízes igual a zero, basta que eu pegue o que está fora aqui da raiz igual a zero, e o que está dentro da raiz iguale a zero. Então, x mais 3 igualado a zero, x vai ser igual, passando 3 para o segundo membro, menos 3. Então, eu tenho aí o x', que é 0, e o x duas linhas, que é menos 3. Bom, espero que vocês tenham aí acompanhado, gostado. Se tiver alguma dúvida, volte aí o vídeo, né, revise de novo. E nós revisamos aqui os 3 casos de equações incompletas, faltando os termos B e C, faltando o termo B ou faltando o termo C. Na nossa próxima aula, que será a aula número 4, nós falaremos agora das equações completas, aquelas que têm os coeficientes A, B e C presentes na equação. Então não se esqueçam aí de dar aquele joinha, aquele like, né? Compartilhar com seus colegas, né? Também nos comentários aí coloque aí se você já conhecia essa resolução dessas equações incompletas. E aguarde então o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, falaremos aí das equações completas. Um grande abraço e até a próxima.